Abertura. Avisos de possibilidades e proibições escritos em diversas línguas. No centro, escrito com letras O de um globo e de uma proibição. Como funciona aí? Reutilização, reciclagem. Apresentadora Marina Campos. Mais do que rimar, essas palavras juntas fazem parte do conceito de uma tendência mundial, a economia circular. Além do uso mais sustentável de matérias-primas, a economia circular também ganha espaço em iniciativas individuais, como consertar uma roupa no lugar de comprar uma nova, separar o lixo de maneira correta, comprar produtos usados. E quando o assunto é sustentabilidade, a Holanda é referência mundial. O governo holandês tem um projeto ambicioso de economia circular. O Gilvan mora em Edam, cidade próxima a Amsterdã, e vai mostrar para a gente algumas iniciativas de coleta seletiva e de reaproveitamento de bens, como o aluguel de eletrodomésticos, carros e até de bicicletas. É com você, Gilvan. Globo terrestre. Imagem se aproxima da Holanda na Europa. Indicação pontiaguda em É de Holanda. Bandeira da Holanda tremulando no mastro. Imagens aéreas de pontes sobre o rio Reno. Centro histórico e canal que corta a cidade. Meu nome é Gilvan Coelho. Gilvan Coelho, engenheiro de TI. Na Holanda. Estou aqui há 3 anos no país e sou da área de tecnologia da informação. Pessoas circulam de bicicleta pelas ruas. Vim aqui um pouco falar com vocês sobre o processo de economia circular na Holanda. A Holanda é um país conhecidamente voltado à sustentabilidade, então o suporte a veículos elétricos, o suporte a recicláveis. Aqui atrás, por exemplo, vocês podem ver containers. Hoje é um dia de recolhimento de papel, então os containers, as pessoas juntam todos os papéis e fazem então o seu processo de reciclagem. Existe na Holanda, e acredito que tem aumentado muito a adesão das pessoas para um processo de aluguel de eletrodomésticos. Então, por exemplo, na minha casa eu tenho a minha máquina de lavar e a minha secadora de roupas, são equipamentos alugados e eu pago uma mensalidade. Mas o fato não é só alugar o equipamento. Esse equipamento, na verdade, ele vem de uma empresa que se responsabiliza em manter esse equipamento funcionando e reciclar esse equipamento e mantê-lo no mercado por muitos anos. Então, por exemplo, se esse equipamento dá um defeito, ele não vai ser descartado. A empresa vai recolher, ela tem toda uma estrutura junto com o fabricante dos equipamentos para que ela mantenha aquele equipamento funcionando e prolongue a vida dele por bastante tempo, fazendo com que você evite, por exemplo, que esse equipamento vire então um dejeto e ele possa aumentar a vida útil dele, funcionar aí por anos. Outro costume bastante comum também é os depósitos de garrafas de vidro nos centros comerciais, né? Também a roupa usada, sapatos, calçados, agasalhos, enfim, eles então são recolhidos nesses containers e eles não são descartados, eles passam por ou doação ou reciclagem de acordo com a demanda, e existem empresas e negócios especializados em recolher esse tipo de material para fazer reciclagem. E queria perguntar, Marina, como estão as iniciativas de economia circular? Como o governo, os estados e municípios têm incentivado essa prática no Brasil? Vinheta, como funciona aí? E para falar sobre esse assunto, convidamos a professora de Direito Internacional e mestre em Direito Ambiental, Maria Cristina Gontijo. Doutora Maria Cristina, seja bem-vinda ao Como Funciona Aí. Vamos responder a pergunta do Gilvan. Como que está a situação hoje no Brasil da economia circular? O Brasil ainda precisa avançar bastante na questão da economia circular. Maria Cristina Gontijo, professora de Direito Internacional. Resíduos sólidos que prevê instrumentos de economia circular, notadamente até a questão da logística reversa e a responsabilidade tanto dos entes públicos quanto também das empresas privadas, as empresas produtoras, né, do nosso consumo, as que produzem o que nós consumimos, mas muita coisa precisa avançar. Por exemplo, essa própria questão do lixo têxtil, essa questão do poder público, né, de quem que é a responsabilidade
pela coleta, pela gestão e gerenciamento do resíduo, pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. Geralmente são os municípios, geralmente não, são os municípios. Sendo os municípios, infelizmente, muitos municípios não adotaram sequer a questão de trazer a responsabilidade da criação dos aterros, porque não pode mais lixão, não existem mais os lixões. E muitos municípios ainda estão patinando nisso. Uma situação do recolhimento de vidro. Esse é um entrave, eu sei que para muitos países, e eu queria saber como que está essa situação aqui no Brasil. A gente consegue, tem alguma iniciativa para reduzir o dano que é provocado aí pelo vidro no meio ambiente? O poder público em si, Maria Cristina Gontijo, professora de Direito Internacional. Avançando em adoção de políticas voltadas para o vidro. O que de fato vem acontecendo são as empresas que produzem, algumas produtoras que fazem esse sistema de embalagem reutilizável e logística reversa. Agora, essa logística reversa, inclusive, faz parte aí de compromissos internacionais que o Brasil é signatário. Fala um pouquinho para a gente quais tratados internacionais o Brasil assinou aí e tem como compromisso nessa redução e a implantação da economia circular. Hoje se fala muito dos ODS, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e necessariamente em relação aos resíduos. Maria Cristina Gontijo, professora de Direito Internacional. De certa forma estão interligados com a questão dos resíduos. Por outro lado, o ODS 12 trata especificamente da questão da reutilização. Então, de tratados internacionais, a gente começa lá com o Tratado de Montreal, que começa com a questão da diminuição de gases de efeito estufa, a questão dos gases que acabavam com a camada de ozônio, até a Rio 92, que aí dá origem até o próprio Protocolo de Quioto, questões relacionadas a mudanças climáticas, mas tudo isso, esse compasso, ele também é seguido, esses tratados também trabalham as questões voltadas aos resíduos. Excelente. Vamos voltar agora para a Holanda, porque o Gilvan mostra agora como o país conseguiu alcançar a marca de mais de 80% de lixo reciclado. Imagem aérea do centro histórico, canal que corta a cidade, pessoas de bicicletas pelas ruas, estacionamento de bicicletas. Alguns outros exemplos que a gente tem no país que são bem Gilvan Coelho, engenheiro de TI. Incentivo de veículos compartilhados. Então, a gente tem nas grandes cidades algumas operadoras que deixam veículos espalhados por locais dentro da cidade e você então pode usar aquele veículo e pagar, por exemplo, por hora, quando você precisa. Como você vê, passando até aqui no fundo, é muito comum dentro da Holanda o uso da bicicleta. Inclusive, a própria bicicleta é um item que muitas vezes também é reciclado. Também é comum empresas que alugam a bicicleta para que ela também mantenha uma vida útil mais longa e possa ser usada sem ser descartada num curto prazo. Imagens aéreas de pessoas circulando de bicicleta pela cidade. Alguns outros exemplos sobre Gilvan Coelho, engenheiro de TI. Por exemplo, a reciclagem de garrafas compradas no supermercado. Então, tudo que você compra no supermercado que vem numa garrafa de plástico, o supermercado já te tarifa aqui em torno de 15 cêntimos ou 25 cêntimos ou centavos de euro, e depois você devolve essa garrafa no supermercado e você então pega esse dinheiro de volta. De uma forma geral, então, a reciclagem é uma cultura muito forte dentro da Holanda, A gente tem aqui mais de 80% dos resíduos reciclados. Parte desse resíduo vão para as usinas de geração de energia elétrica, em torno de 16% a 18%, e só uma pequena parte então vai para um depósito, o que seria um aterro, enfim, um depósito de lixo, ou seja, uma pequena fração de tudo que é produzido, de fato, deixa de ser reciclado, deixa de ser reaproveitado de alguma forma. E deixar um abraço para a Marina e a todas as pessoas que participam do Como Funciona Aí, e também para o pessoal de Vinheta Brasília. Como Funciona Aí. Nós que agradecemos seu depoimento, Gilvan. Doutora, o Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo. A gente tem leis aqui no Brasil que responsabilizam as empresas por esse ciclo de vida do produto, por fechar esse ciclo de vida do produto? Ainda se discute muito. Maria Cristina Gontijo, professora de Direito Internacional. A responsabilidade. Então, ainda não, a própria política nacional ela prevê instrumentos
para a implementação dessa logística reversa. A própria legislação fala em responsabilidade compartilhada e não é só a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a própria Constituição Federal, no artigo 225, fala que é responsabilidade de todos, né, a manutenção de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? Mas a logística reversa, né, que é o retorno à cadeia produtiva dos materiais descartados, como acontece muito bem na Holanda, né, com essa finalidade de reciclar, ainda precisa passar, né, por uma discussão com a indústria, até mesmo com os mercados. Veja, na Holanda os supermercados eles já fazem existe um sistema de pagamento, né, um payback para quem leva as garrafas. Isso ainda infelizmente não acontece no Brasil, porque ainda estamos em fase, inclusive, de consulta pública, né, e determinação de quais serão essas obrigações. Então, por exemplo, a Fiesp, a Fiesc, entre outras, né, federações de indústria, ainda estão discutindo isso, sendo que isso já era para estar implementado, né, esse ciclo de responsabilidade. Entendi. E o quanto que cada um ganhará e o quanto, é claro, quais são as obrigações de cada um. Existe, inclusive, uma proposta da Comissão Europeia de taxar a indústria têxtil por essa produção de resíduos, né? Pesar no bolso pode ser aí uma saída para tentar reduzir a quantidade de resíduos ou responsabilizar essas empresas por esse ciclo de vida do produto? Encontramos alguns lixões, inclusive aqui na América do Sul, que representam montanhas. Maria Cristina Gontijo, professora de Direito Internacional. A própria indústria em si não tem também, como eu falei, ainda isso vem sendo discutido na Federação das Indústrias dos Estados e ainda não existe uma iniciativa aqui no Brasil. Eu entendo que sim, seria muito interessante fazer que essa proposta desse certo. Por outro lado, não adianta também taxar a indústria têxtil. Eu vou dar como exemplo o Brasil. O Brasil ele teve uma quebra da sua indústria têxtil quando entraram os produtos chineses no mercado. Infelizmente, não sabemos, por exemplo, se a China ela vai cumprir com os mesmos requisitos. E isso envolve também o preço para o consumidor final. Muitas vezes o nosso consumidor ele não está ainda preparado para um consumo consciente. Muitos sim, outros não. Isso tem que ser trabalhado por meio de políticas também de educação ambiental, para apresentar o que é o consumo consciente e fazer a população entender, e as próprias lojas varejistas, as próprias redes varejistas, que não adianta taxar as empresas têxteis, a indústria têxtil como um todo em determinado país, sendo que aquela rede varejista importa, por exemplo, um produto da China que não passou por esse mesmo trabalho de conscientização e taxação. Então, uma camisa ela vai sair a 50, 60 euros, por exemplo, na França, e ela vem da China custando 5 euros. Para uma loja de departamento. Então, isso precisa passar por um diálogo, principalmente porque qualquer política pública, qualquer medida que represente, e é uma representação positiva, para que os instrumentos ambientais sejam aplicados, mas tudo isso tem que passar por um diálogo e que não seja prejudicial também à própria economia daquele país. Vamos fazer agora um breve intervalo e a gente volta já já. Vinheta de transição. Estamos apresentando Como Funciona Aí. Vinheta de transição. No centro, Como Funciona Aí. Apresentadora Marina Campos. E a gente desembarca agora na França. A economia circular tem sido estimulada pelo governo por meio de leis de isenção para quem aderir às iniciativas, como o programa de bônus para conserto de roupas e sapatos. Para evitar o desperdício, os franceses contam com um desconto para pagar o reparo desses produtos danificados. A Márcia mora em Paris e vai contar pra gente como funciona aí. Globo terrestre. Imagem se aproxima da França na Europa. Indicação pontiaguda em Paris, França. Bandeira francesa tremulando no mastro. Imagem da Torre Eiffel. Ponte sobre o rio Sena. Catedral de Notre-Dame. Sou Márcia Camargos, escritora. Márcia Camargos, escritora. Eu vivo na França desde 2016, onde, inclusive, lancei este livro, É Chique Morar em Paris, edição bilíngue, no qual, entre outras coisas, eu falo da economia circular e do combate ao desperdício.
uma questão levada muito a sério pelos mais de 2 milhões de habitantes da capital francesa. Algumas leis que foram criadas para convencer as pessoas a colocarem, a trocar um botão, a dar uma cerzida ali na meia e, enfim, costurar uma roupa que abriu ali do lado. E você tem alguns descontos quando você leva isso para aquelas pessoas que se ocupam das reformas. Então, há toda uma série de medidas sendo tomadas para fazer com que as pessoas parem de desperdiçar, consumam um pouco menos e pratiquem esta economia circular. Então, aqui em Paris, qualquer coisa que você jogar fora de maior porte, basta ligar para a prefeitura que eles virão recolher num determinado dia. Então, na noite anterior, você deixa esse objeto do lado de fora e na manhã seguinte, bem cedinho de madrugada, tipo 5 da manhã, eles passam para encaminhar as pessoas necessitadas. Vinheta, como funciona aí? Voltamos a falar com a professora de Direito Internacional e mestre em Direito Ambiental, Maria Cristina Gontijo. Dona Maria Cristina, essa iniciativa do governo francês é uma forma de diminuir os danos que essa indústria têxtil provoca para o meio ambiente? Com certeza. Veja, toda a legislação que... Maria Cristina Gontijo, professora de Direito Internacional. De educação, instrumentos de educação ambiental e também acaba fomentando a sociedade a repensar os seus hábitos, é muito válida. Aqui no Brasil, por exemplo, a exemplo da França, existem alguns municípios que têm as suas políticas, que têm alguns serviços de coleta também de produtos, mas não necessariamente uma lei que obrigue a reintegração. Mas iniciativas, programas de educação ambiental, que também existe uma política nacional de educação ambiental. Mas sim, a França ela vai na frente, ela na realidade vem cumprindo com os pactos e normativas internacionais quando traz essas iniciativas, que não são iniciativas necessariamente punitivas, com um meio de conscientização, promover a consciência, o consumo consciente. A consciência do consumo e que esse consumo ele tem que estar dentro dos padrões voltados aos 7 R's, a questão da reciclagem, reutilização, repensar, reintegrar. Então, eu vejo com muitos bons olhos e, fora isso, são iniciativas que o Brasil também pode adotar sem prejuízo de todos os envolvidos na cadeia produtiva, até que se tome uma providência real em relação aos programas de logística reversa. Inclusive, doutora Maria Cristina, a França editou uma lei conhecida como Lei Antidesperdício, que é para incentivar as empresas e municípios a adotar essas práticas mais circulares. Fala para a gente um pouquinho qual é o princípio dela, por que ela pode contribuir aí para esse processo todo. Então, ao Maria Cristina Gontijo, professora de Direito Internacional. Municípios e população, ou seja, é um debate com todos os stakeholders, todos os atores relacionados à questão do resíduo, porque todos participam. Quando a França ela adota uma lei chamada antidesperdício, e a gente tem que lembrar que o desperdício envolve comida, então, aqui o Brasil, por exemplo, é um país, tanto a Europa, o mundo inteiro, no mundo inteiro se desperdiça muita comida, por exemplo. Então, quando se incentiva empresas, municípios e população a eliminar esse desperdício e adotar essas práticas mais circulares, quais são os objetivos dessa lei antidesperdício? Quais são os objetivos dela e qual que é a meta que ela espera alcançar? É eliminar gradualmente as embalagens de plástico, descartáveis até 2040. Então, a ideia é substituir as embalagens de plástico por outras que não são voltar à era do papelão, do papel, do vidro e eliminar efetivamente o PET, o plástico, pelo menos, ou diminuir de forma significativa, eliminar esse desperdício, incentivando o reuso e apoiando organizações filantrópicas, que é o que o vídeo, inclusive, mostrou brilhantemente, combater essa obsolescência planejada, e, é claro, combater também a indústria do consumo excessivo, e promover um sistema melhor de gestão de recursos, desde a fase do projeto até a recuperação desses materiais. E, claro,
fornecer, né, o consumidor ele só consegue fazer isso, né, ele só consegue implementar isso quando existe informação de qualidade trazida, né, pela própria lei e por todos os envolvidos. Então, o consumidor, para ser consciente, ele precisa ser educado, né? Então, esses são alguns objetivos, né, que a própria lei antidesperdício pretende alcançar, né? E eu espero, de fato, né, que isso só vai dar certo com o apoio de todos. Se o órgão, né, governamental e se a população não conseguirem ou não tiverem disposição em fazer isso, não vai mudar. Mas eu vejo com bons olhos e eu vejo que a população está bem consciente. Então a gente vai voltar agora para a França, porque lá as lojas de produtos de segunda mão ganharam a preferência de consumidores e não é de hoje não. A Márcia vai mostrar como funciona uma rede de lojas que vende todo tipo de mercadoria e o dinheiro das vendas é destinado a pessoas em vulnerabilidade. Imagem aérea do centro de Paris, ponte sobre o rio Sena. A tendência de você... Márcia Camargos, escritora. E não consertar, se alguma coisa rasgou, você já joga fora, já dispensa, e isso provoca ali um acúmulo de bens de consumo que vai contra toda essa questão da ecologia, da preservação do meio ambiente. Nós estamos aqui em frente ao Emmaüs, da Rua Riquet. Ele estava fechado durante 3 semanas de férias e agora tem uma fila imensa para as pessoas entrarem e adquirir os seus produtos de segunda mão, mas de boa qualidade. A gente precisa saber que a instituição Emmaüs, ela existe em mais de 37 países e incentiva a solidariedade e a reciclagem. E é uma infinidade de objetos, brinquedos, eletrodomésticos, móveis. 80 €, uma televisão que custa mais ou menos 600 € no comércio local. Malas em bom estado, essas para a gente levar dentro do avião. As roupas são em bom estado, limpas, lavadas, passadas, e custam em média 2 €, 5 € no máximo. Até logo e muito obrigada, Marina, pelo convite. Foi um prazer participar aqui da TV Justiça. Vinheta, como funciona aí? Márcia, também nós agradecemos seu depoimento. Doutora Maria Cristina, a gente viu a quantidade de pessoas ali esperando para entrar nessa loja. Faz parte também desse processo todo da economia circular a adesão do consumidor, o entendimento de que é importante, sim, pensar de forma consciente na hora de consumir, né? Veja, na França, na Europa, existe uma cultura muito forte, né, Maria Cristina Gontijo, professora de Direito Internacional. No Brasil, existem, por exemplo, os brechós, existem, por exemplo, bazares. Então, é muito comum, por exemplo, em lares beneficentes, igrejas, isso já vem sendo feito muito pela iniciativa privada, às vezes, muitas vezes com o apoio do poder público. Mas também é uma questão de cultura, né, Marina? É uma questão de cultura da própria população em se sentir incentivada a participar desse processo. Porque, veja, esses bazares, brechós, já acontecem, por exemplo, aqui no Brasil, para ser um meio, né? Então já existe economia circular já realizada pela própria iniciativa privada, buscando justamente auxiliar aqueles que não têm condições, né? Mas é claro que isso depende da formação de uma cultura. E eu falo formação de cultura, isso também depende muito do papel educativo das mídias. Porque quando existe uma cultura de consumo excessivo dentro de uma sociedade, isso precisa ser repensado. E o papel da mídia é extremamente fundamental nesse processo, principalmente quando as propagandas se voltam muito para que as pessoas adquiram somente coisas fast fashion, como as coisas são muito descartáveis. Então, quebrou, compra novo. Isso depende muito, e eu vejo que, além dos próprios órgãos governamentais, a mídia precisa participar desse processo, as associações e federações também.
Doutora Maria Cristina, agradeço muito a participação aqui no nosso programa. E a gente fica por aqui preparando a nossa próxima viagem. Siga a gente nas nossas redes sociais. Estamos no YouTube, no Instagram, no Twitter e no Spotify. É só digitar @Rádio ITV Justiça e você encontra o nosso conteúdo. Até a próxima! Créditos finais. Direção Diogo Ramos. Produção Caio Baltazar. Apresentação Marina Campos. Edição de texto Marina Campos. Cabelo e maquiagem Kelly Raridade. Assistência de estúdio Emerson Oliveira, Joel Ribeiro e Sávio William. Operação de TP Ricardo da Costa. Iluminação Ítalo Cândido. Operação de áudio Anderson Oliveira. Operação de sistemas Orlando Filho. Edição de pós-produção Paulo Mendonça. Videografismo Leonardo Veloso. Núcleo de programação Rosa Wazen. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Supervisão Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização TV e Rádio Justiça 2023.